Filipenses capítulo 1, verso 21. Só a parte A do versículo. Filipenses 1, 21. Porque para mim o viver é... Vamos repetir? Porque para mim, Paulo traz essa verdade que ele vivia na sua vida, a valorização de Cristo. Ô, Adriana, pega para mim o computador, fazendo um favor ali, que esse tablet resolveu. Podeis assentar, irmãos? O tablet está resolvendo atrapalhar agora. Bem assim. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que para ele viver é Cristo, viver para ele é Cristo. E o tema da nossa ministração, da nossa aula hoje é: por que é que eu estou aqui? Por que é que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Por que que eu nasci? Para que Deus me criou? Para que Deus permitiu eu nascer lá na barriga da dona Inelândia, no casamento do Milton com ela? Por que Deus me colocou nesse mundo? Tem muita gente que, pela revolta que tem com a vida, quando ele pensa assim, ele pensa no sentido de dizendo o seguinte: olha, por que que eu não morri? Como Jó. Jó chegou a declarar isso: por que que eu não morri? Maldito foi o dia que eu nasci. Mas eu gostaria que você, através desse estudo, entendesse que você não está aqui por acidente, como o pastor Luiz falou no domingo passado. Não é um acidente. Você é fruto do planejamento de Deus. Pastor, mas meus pais falaram que eles não me planejaram. Bom, se os seus pais não te planejaram, Deus te planejou. Amém? Amém? Se os seus pais não te planejaram, Deus te planejou. E planejou com um propósito: para que você conhecesse a Cristo e que você vivesse a sua vida então, a partir de então, para Cristo. Paulo tinha isso tanto como verdade, que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ele diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória. Ele está dizendo assim: vivam para Cristo. Que o viver de vocês seja para glorificar a Deus. Que o viver de vocês seja para vocês encontrar com o Senhor todos os dias. Que o viver de vocês seja todos os dias fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Que o viver de vocês seja um viver que possa de fato agradar o coração do Deus que vocês afirmam que vocês servem a Ele. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo, ele viveu essa vida desse Cristo e ele se colocou na condição de alguém que de fato entregou a sua vida por Cristo. Mas aí alguém pode dizer assim: ô pastor, mas Paulo era um missionário. Ele era um missionário sim, mas a Bíblia diz que dentro das suas missões ele era um fazedor de tendas. Dentro das suas missões ele era um indivíduo. Dentro das suas missões ele era um ser humano. E um ser humano que poderia ter uma agenda talvez muito maior do que a minha e do que a sua, com muito mais prioridade que eu e você. No entanto, ele diz lá em Atos, no capítulo 20, verso 24, que ele não considerava nada desse mundo precioso, a não ser cumprir o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Isso é viver para Cristo. E aí a pergunta que eu vou fazer novamente: qual o propósito de vida que você tem hoje? Vou te dar aqui algumas alternativas. Realização pessoal: pastor, eu nasci para
Realização pessoal. O meu objetivo hoje é realização pessoal. O meu objetivo é realização profissional. O meu objetivo é paz de espírito. O meu objetivo é felicidade. O meu objetivo é construir uma família. O meu objetivo é construir uma carreira. Meu objetivo hoje, pastor, é comprar aquele carro, é comprar aquela casa. O meu objetivo... Bom, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus eu quero dizer para vocês que nenhum desses objetivos estão incorretos. Não é pecado você ter objetivos como esses em sua vida. O problema é que essas alternativas, acima, elas estão apenas sob a ótica desse mundo e não a ótica de Deus. Se nós entendermos a ótica de Deus, Deus tem tudo isso aqui para nós, desde que a primeira coisa que esteja no nosso coração seja buscar em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça, porque ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, o nosso Deus tem um outro nome que é de Pai, e quem é pai de verdade sabe o que é isso. Quem é pai de verdade sabe o tratamento que dá para o seu filho, o que é que quer dar para o seu filho. Quem é pai de verdade sabe isso. Quem é mãe de verdade sabe disso. E ele diz: vocês sendo maus, sabem ser bons pais? E eu? O problema, irmãos, é que nós passamos a vida inteira com o Senhor e não confiamos nele. Não confiamos a ponto de dizer assim: Senhor, olha, eu tenho sonhos no meu coração, mas eu estou abrindo mão desses sonhos para viver os planos do Senhor, e eu quero que o Senhor dirija a minha vida. Meu irmão, se nós aprendermos a fazer isso e colocarmos isso de fato em prática, realização pessoal, realização profissional, paz de espírito, felicidade, família, carreira e tantos outros objetivos, Deus vai plantar na nossa vida, Ele vai nos abençoar. Salomão pediu a Deus o que mesmo? Alguém fala aí bem alto: sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria, não foi isso? Amém ou não? Mas deu ele riqueza, fama, glória, honra. Deus deu muito mais. Porque quando ele falou assim: Deus, eu quero sabedoria, ele falou: Senhor, eu quero governar esse povo debaixo da tua orientação. Porque ele teve um exemplo, um mau exemplo chamado Saul. E ele teve um bom exemplo dentro de casa, o seu pai, que dedicou a sua vida a Deus, embora Deus não deixou de mostrar para nós que ele errou, que ele falhou, mas ele foi o homem que restaurou a presença de Deus, que chamou a presença de Deus para dentro do povo de Israel, porque lá em 1 Crônicas 13:3 diz que Saul, ele se esqueceu do Senhor, por isso ele foi um homem, de mal a pior. Um rei de mal a pior, teve um reino de mal a pior família, foi Saul. Pastor, mas Davi teve suas consequências? Teve, mas o Senhor disse que ele é um homem segundo o coração dele. Sabe por quê? Porque ele priorizava a vontade de Deus. Davi não conhecia Cristo, porque não era da sua época. Aliás, o Cristo sairia da sua linhagem, mas Davi conhecia o Deus Todo-Poderoso, do qual ele dedicou a sua vida a esse Deus. E ele foi rei, tá? Porque não pensa que ele ficou só lá servindo a Deus, não. Ele foi rei, ele saía para a guerra, ele administrava. Irmãos, ele era pai, ele era marido. Esse homem tinha uma vida muito ocupada. Porque talvez há quem pense que viver para Deus é só para quem está no ministério, só para quem está tendo tempo integral no ministério. Não. Se nós do ministério não tomar cuidado, nós não temos tempo para Deus. Eu já vivi isso. Está tão atarefado com as coisas da igreja, com os problemas do mundo,
Se tinha uma coisa que eu não estava tendo, é relacionamento com Deus. Aí Deus precisou me colocar eu em cima de uma cama, para poder eu acordar e falar assim, eu preciso retomar a minha vida. Que foi a época que eu adoeci. E Deus falava isso comigo nitidamente. Inclusive, uma das palavras que Deus falou comigo foi a seguinte: você não precisa morrer pela igreja, porque alguém já morreu por ela, é Jesus. Queridos, não tem como conhecer os propósitos da nossa vida se nós não tivermos intimidade com o autor da vida. Não tem. A Bíblia vai dizer que Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis 1, Jó, capítulo 12, verso 10, ele diz assim, em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Jó está dizendo também que o Senhor que criou o ser humano, e o poder da vida do ser humano está nas mãos do Senhor. Meus queridos, partindo desse princípio, nós precisamos conhecer o autor da vida, para entendermos melhor qual é a vontade dele para nós. Qual é a vontade dele para todos nós, e é isso que vai nos realizar, e é isso que vai nos fazer bem-sucedidos e bem-aventurados. Nós precisamos aprender a mudar as frases que geralmente nós usamos. Nós geralmente falamos assim, eu quero ser, eu quero fazer isso com a minha vida, os meus sonhos para o futuro são esses. Nós precisamos mudar isso de maneira que a nossa vida, da nossa boca saia assim, olha, eu quero conhecer o que Deus quer para mim. Eu quero conhecer o que Deus quer fazer da minha vida. Eu quero conhecer quais são os sonhos de Deus para a minha vida. Nós precisamos aprender a falar assim, mas falar assim com convicção, na confiança que, Senhor, eu estou aguardando no Senhor, eu estou esperando no Senhor. Aí entra um outro teste, que é o teste da paciência e da perseverança. Ser paciente para aguardar em Deus, ser perseverante para não entrar em nenhuma furada que o diabo ou o mundo te oferecer. Paciência e perseverança, para falar assim, eu estou esperando em Deus, eu estou aguardando no Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que vai chegar o momento que Ele vai se levantar, eu estou aguardando e esperando em Deus. Não tem ninguém mais que conhece a sua invenção do que o inventor, e Ele sabe como funciona, Ele sabe qual o propósito, Ele sabe para que serve, é o inventor. Deus, por que eu estou aqui? Por que o Senhor me deu vida? Eu queria que o Senhor falasse comigo a partir de hoje. De fato, eu pensava que eu era um acidente. De fato, na minha convivência com os meus pais, eu sempre achei que eu fui o filho que o pai não amou, a mãe não amou, o preferido era o fulano, era o cicrano, era o beltrano, porque tem gente que tem esse discurso. Sim ou não? Não tem? Não, o preferido é o fulano. Eu não, eu fui o rejeitado, e de fato, às vezes foi rejeitado mesmo. Mas você vai ficar escondendo atrás disso até quando? Até quando você vai aceitar outros autores escrever a sua história, sendo que o seu Criador, aquele que te deu vida, Ele já escreveu a sua história? Você só precisa tomar posse dela. Eu tenho falado sobre isso. O diabo escreveu identidade para nós, Deus também. Mas a que vale é a do Senhor, porque Ele é autor da nossa vida. A do diabo é uma cópia mal feita, é um garrancho terrível, é o plágio mais, desculpa a expressão, mais vagabundo que existe, é o plágio do Satanás. Sabe o que é trem Paraguai? Eu vou explicar para vocês o que é. Eu estava lá no Oiapoque, passando assim para entrar, e aí veio um cara, irmão, a maquininha aqui, ó. Aí ele pegou o braço dele, olha aqui para você ver essa maquininha, rapa tudo.
O cabelo do braço dele ficou, o braço dele ficou assim, ó, limpinho, nem um fiapo de cabelo. Eu falei, quanto que é essa máquina, irmão? 50. Eu falei, você está doido, mano? Como 50? Eu vou comprar lá dentro. 30. Eu falei, não quer não. E eu, bestão, em vez de colocar o tic-tac para funcionar, você levar 10, me dê esse trem. Aí cheguei em casa, botei para carregar, ele, pode passar no rosto, você vai ver, não vai precisar nem de prestar barba. Na hora que eu coloquei aqui, e para desenroscar que é trem daqui. Eu nunca vi uma máquina tão paraguaia, fajuta e ruim do que jeito. É o falsificado do falsificado, do falsificado, do falsificado, do falsificado. Eu fico aqui até amanhã e não acabo o falsificado. É a réplica pior que tem. É aquela maquininha miserável, que engastalhou tudo da minha barba, e eu custei arrancar aquilo. E não tirou um cabelo da minha barba. Aí no meu braço tirou, mas eu pensei assim, depois que eu raciocinei, né? Mas aqui vai sair mesmo, aqui que não sai, aqui é grosso, aqui é fino, e eu nem tenho muita coisa. Essa é a vida do diabo para nós, é Paraguai, irmãos. Da fajuta, da pior espécie, é a pior imitação, é a pior réplica do mundo. Eu lembro uma vez que a Lívia, nós fomos para a praia, ontem a gente lembrou disso, nós fomos para a praia, a Lívia, não meu bem, eu vou ali comprar uns calção para você e tal, e aí comprou aqueles calção para mim, só que a grana estava curta, né? Aí ela foi numa lojinha aí, eu não posso falar o nome dela, que é do 10, e aí comprou aquele trem para mim. Primeira mergulhada que eu dei, o calção desintegrou. Ainda bem que eu estava de cueca. O calção abriu todo, a costura abriu toda, e lá. Eu falei, meu bem, que porcaria é essa? É o Paraguai do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai, do Paraguai. É a vida que o diabo tem para nós. É a vida que o diabo nos oferece, só que ele floreia ela antes. Ela é boa, que coisa boa. Não é nada, o fim é de morte. O fim é de morte, então nós precisamos tomar cuidado. Quando nós vivemos sem conhecer aquilo que o autor da vida tem, aquilo que o manual de instrução tem, para de fato vivermos uma vida abundante, nós corremos o risco de viver como um objeto estragado, nós corremos o risco de viver em perigo, e nós corremos o risco de estar andando de maneira errada. Vivendo de maneira errada, e eu sei, meu irmão e minha irmã, que você não quer perder tempo, principalmente para nós que estamos amadurecendo, já estamos chegando a determinada idade, você começa a olhar para trás e fala assim, olha, eu já vivi 39 e eu não sei quanto mais eu tenho pela frente. Pastor, isso é ser pessimista. Não é ser pessimista, nós precisamos aprender a ser sábios, ser mais espertos, mais vivos, porque de fato nós não temos mais, talvez, o tanto de vida que nós já vivemos daqui para frente. Nós temos que aproveitar esse negócio. Senão vamos chegar lá no final e falar assim, eu não tenho contentamento com nada. Desperdicei a minha vida, e com um problema mais grave ainda, eu estava dentro da igreja, eu estava com o dono da vida, com o autor da vida, com o manual nas minhas mãos, e eu não aprendi a viver melhor, porque eu não quis. E quantas vezes Deus falou isso comigo? Quantas vezes Deus falou para mim, mas pastor, eu sou doido para escutar Deus falando, pastor, eu sou doido para ver Deus falando. Meu irmão, Deus está falando com você, minha irmã, Deus está falando com você todos os dias. Agora você quer uma manifestação clara, verdadeira, pura e simples de Deus, está aqui, é a Bíblia. É a palavra dEle, é a palavra dEle. Pastor, mas tem tanta coisa boa aí, coisas mais fáceis de entender. Meus irmãos, se a gente lê um manual, se a gente lê um livro,
sem estar com o autor dele, sem estar com o especialista dele, você não entende nada mesmo não. Por exemplo, se eu pegar um livro de biologia aqui agora e começar a ler, eu vou ficar perdidinho. Você é professor de biologia, não é isso, Alan? Agora, se o Alan estiver do meu lado, o que acontece? Quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre direito, sentença, ação judicial, quem já teve a oportunidade de ler? Dá para entender tudo, não dá? Nada. Mas do lado do advogado, eu fui preencher um negócio lá de um seguro que agora apareceu da minha mãe aí. Eu fui preencher o negócio, abri o computador, falei, vou fazer. Comecei a ler aquele negócio, eu falei, não vai ter jeito não. Liguei para o Marcelo, falou, Marcelo, isso aqui é só para advogado, meu filho. Quer meu lugar aí, escreve esse trem para mim, porque senão eu vou fazer tudo errado. Porque não dá, eu não estudei direito, eu não sei o que é aquilo. Você não vai entender a Bíblia se o autor dela não estiver soprando no seu ouvido. Se o Espírito Santo não estiver falando, irmãos, estudando agora o livro de Atos, eu estou tendo isso com muito mais clareza. Os atos não foram dos apóstolos, os atos foram do Espírito Santo através dos apóstolos e na vida dos apóstolos. Não vai ser diferente comigo, com você, não. Pastor, mas e a minha inteligência? A sua inteligência vai se confundir se você não tiver o Espírito Santo de Deus. Ela vai se confundir. Irmãos, a cada sermão que eu escrevo, e eu acredito que o Aloysio tem esse mesmo sentimento, todo pastor tem esse sentimento. Na hora que você termina de escrever, você fala assim, meu Deus, não foi eu que escrevi isso, e não foi mesmo. O pastor ontem me pediu, aliás, fui convidado para pregar ontem, aniversário da Igreja Batista Centenário, ali no Caladim, 31 anos, a igreja que eu fui ordenado a pastor. E o pastor falou assim, Mário, eu quero que você fale para nós um tema, mas assim, é o seguinte, fica à vontade. Eu falei, mas fica à vontade? Eu falei, não pastor, eu vou trabalhar o tema da igreja. Eu vou trabalhar o tema da igreja. E eu sentei e fui escrever o tema da igreja. Irmãos, eu disse isso ontem para eles, eu tenho convicção que Deus preparou aquele tema para polir, para lapidar, para poder trazer de volta o brilho da vida daquela igreja e daqueles irmãos. E sabe por que eu falo para os irmãos que deu certo? Porque ontem eu vi Deus agindo na vida daquela igreja, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando eu falo que eu sou tímido para estar na frente, eu sou mesmo. Não estou falando de brincadeira não. O Alessandro me chamou para poder, já contei essa história aqui um monte de vezes. O Alessandro me chamou para poder ser qual é o nome daquele trem? Narrador, orador, do negócio da Jennifer e do Jordan. Eu falei, meu filho, eu não presto para isso, eu não sei fazer isso, não me chama para fazer a apresentação das coisas, que eu sou ruim. Eu falei, eu tenho uma pessoa que faz isso, e faz isso de corpo, alma e espírito, ela entra dentro da cena, e ela faz o negócio acontecer, a Neuzeni, e a Neuzeni foi e ficou perfeito. Não é para mim. E quando eu falo que eu tenho vergonha, não é brincadeira, eu tenho vergonha mesmo. Só que, para aquilo que eu fui chamado, para aquilo que o Espírito Santo me capacita, que é isso aqui, irmãos, pode ter aqui 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, 30.000 pessoas, a minha vergonha vai embora, minha timidez vai embora, meu medo vai embora, tudo vai embora. A única coisa que eu quero que nunca vá embora é o tremor das pernas. Esse eu não quero. Porque o dia que isso for embora, eu vou achar que eu estou aqui pela minha força, e o dia que eu vier pela minha força, vai dar tudo errado. Porque o meu propósito é fazer aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça.
Então, voltando, a palavra de Deus é o que nós temos de melhor para ouvir a vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor, e nós precisamos aprender a colocar em prática, ou seja, aplicar essa palavra na nossa vida. É fácil? Não é, por isso nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho tido uma oração diária. Falei, Deus, assim como as pessoas viram uma transformação física, eu quero agora que a minha casa veja, a minha igreja veja, todos vejam uma transformação emocional, uma transformação espiritual, uma transformação em todo o meu ser. Essa tem sido a minha oração. Está sendo fácil? Não. Tem hora que eu piso no tomate, eu piso com a Lívia, eu piso com os meninos, eu piso com quem está ao meu redor, mas na mesma hora eu estou tendo a consciência de falar assim, eu preciso, não é assim, não era para ser assim, eu errei, não era para ser assim, eu vacilei. Porque quando a gente não está nem aí para isso, você faz e não está nem aí, fiz e pronto, acabou. Mas quando você começa a se preocupar com isso, ainda que você nos primeiros dias continue fazendo as mesmas besteiras, mas agora a consciência já começa a pesar, e é isso que está acontecendo na minha vida. É isso que está acontecendo na minha vida. E é isso que eu quero para mim, e é isso que eu quero para a minha família, e é isso que eu quero para a vida da minha igreja. Quando eu digo minha igreja, é a igreja que eu faço parte dela, não é minha. E é por isso que nós vamos lutar para que toda a igreja esteja imbuída, inserida e vivendo os propósitos de Deus e querendo esse propósito do Senhor. Para a gente poder, irmãos, poder receber do Senhor. Olha, quinta-feira eu fiz um convite para um rapaz que foi para o encontro com Deus com a gente, um amigo, e ele esteve aqui. E ele depois mandou a mensagem para mim e falou, pastor, muito, muito obrigado. Como que eu estou aprendendo, como que Deus está falando comigo. Isso é gratificante, irmãos. Isso é gratificante, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que é uma pessoa que Deus está preparando para crescer. Agora, se eu tenho esse sonho para quem está de fora, imagina para os de dentro. É por isso que às vezes eu fico bravo, por isso que às vezes eu vou falar, eu vou chegar, eu vou questionar, eu vou mostrar a minha insatisfação, porque eu não quero nenhum membro dessa igreja ficando para trás naquilo que Deus tem para nós. Nenhum. Quando Moisés disse isso, houve um outro episódio que Deus falou assim, ô Moisés, eu vou matar todo mundo. Ele poderia falar assim, Senhor, então tá bom, já que o Senhor me escolheu como líder, mata esse povo, levanta outra, como o Senhor está prometendo, e eu vou conduzir essa outra que é melhor do que essa porcariada que o Senhor colocou na minha mão. Foi isso que foi a oração dele? Foi não, foi nada? O que ele falou? Faz isso não, Senhor. Faz isso não. O que ele entendeu? Não, Senhor. O Senhor colocou eles, é com eles que eu vou. Esse povo vai aprender. Se não aprender, aí seja o Senhor a consertar essa história. Mas eu vou continuar com esse povo, eu quero esse povo, eu quero conduzir esse povo. Foi isso que Deus falou na boca da Lívia quando eu recebi convite para ir embora daqui. Ei, você está indo embora por causa de problema? Mas você vai para outra igreja e vai encontrar os mesmos problemas ou piores. Não foi para isso que Deus te colocou aqui? Aí a ficha caiu. Porque às vezes nós queremos mudar, mas não de vida, de lugar, de espaço, de trabalho, de amizade, de pastor, de líder, de célula. Quero mudar de tudo, de menos a minha vida. Isso não resolve. Sabe por quê? Os problemas estão aqui, ó. É aqui. Eles precisam ser resolvidos aqui primeiro. E muitos, quando são resolvidos aqui, a pessoa fala assim, graças a Deus que eu não mudei. Eu sou uma delas. Graças a Deus que eu não fui embora daqui. Louvado seja Deus por isso.
Não que eu queria ir embora, mas que eu achei que meu tempo tinha se encerrado na vida da igreja, e Deus falou assim: encerrou não. Encerrou não. Se você for, você está indo com as suas próprias pernas. A burrada que eu ia fazer. Mas ainda bem que eu não fiz, porque Deus usou a boca da Lívia para naquele momento ministrar no meu coração. Se Deus nos criou com um propósito e não somos acidentes, então nós precisamos conhecer a vontade dEle para nós. O pastor Luiz citou o Salmo 139, do verso 1 a verso 24 na semana passada, mas eu quero aqui trazer um panorama rápido para os irmãos. Por que nós precisamos de ir para o Salmo 139 para conhecer os propósitos de Deus? Porque do verso 1 ao verso 4 vai dizer que Deus conhece tudo a nosso respeito. Do verso 7 ao verso 12 vai dizer que não há como nos esconder de Deus. E do verso 13 a 16 diz que Deus nos criou, conduziu o nosso processo de gestação no ventre materno e planejou a nossa história. Planejou a nossa história. Por isso que quando o médico, olhando para isso aqui, eu consigo ver, quando o médico me pegou e falou assim: dona Nelândia, leva para casa, o seu filho tem uma doença, essa doença não tem cura, o seu filho não vai passar de 20 dias, então em vez de passar 20 dias com ele no hospital, leva ele para casa, pelo menos vocês vão curtir ele nesses 20 dias próximos, porque o seu filho vai morrer. É por isso que eu não morri. Porque quem escreveu minha história não foi aquele doutor, foi o Senhor. Foi o Senhor que escreveu minha história. Aí ele disse assim, aí eu lembro dessa parte. O médico falou com a minha mãe assim, falou assim: olha, dona Elante, seu filho tem um problema renal, e o senhor já estava crescendo, e o seu filho vai ter que, no máximo, com 14 anos, fazer um transplante de rins. Irmãos, até 14 anos eu tinha cólica renal assim, eu não vou dizer uma vez por mês não, mas eu acho que de 3 em 3 meses eu tinha uma daquelas bravas que eu tinha que parar no hospital. Não vou levantar porque o físico está muito bonito, mas aqui não tem nenhuma cicatriz, aqui também não tem nenhuma, aliás, aqui tem uma, do maçarico, o cara abriu minha barriga com maçarico, mas está apagada. Aqui também não tem nenhuma cicatriz, e os rins, que eu nasci com ele, eu permaneço com ele até hoje. A minha história foi escrita por Deus, a sua também foi. Eu não sou melhor do que você. Pastor, porque o senhor é pastor? Não, meu irmão, ser pastor não me coloca na condição de melhor do que ninguém. Ser pastor significa que Deus me chamou para servir a igreja, e ponto final. O povo dele. Agora, que é um privilégio ser pastor, isso aí não precisa nem de falar. É um privilégio, como é privilégio ser médico, como é privilégio ser um bancário, como é privilégio ser um professor. Isso é um privilégio. Para quem foi chamado para aquela profissão, é um privilégio. Que outra profissão, talvez, hoje, que daria a oportunidade de aos 49 para 50, aposentar? Né, Manezani? Cleiton, 42 anos, o homem aposentou. Isso tem lógica? Mas é a profissão que ele entrou nela, exerceu. O João não parece não, gente, mas o João já está aposentado. Eu acho que o João tem quase a minha vida de aposentado, não tem, João? É você mesmo. O João tem muitos anos de aposentado, não tem, João? O João não parou de trabalhar não, mas é aposentado. O João andou só em asfalto novo. O João não andou em estado de chão não. O João, você olha para o João assim, você vê o cara assim, cara bonitão, né? Só em asfalto assim, só asfalto bem feito. Tem uns caras aí que andou só em estrada de chão, né? Não vou falar deles não, porque tadinho, eles ficam bravos. O João já aposentou tem muito tempo. É o privilégio que Deus dá.
É o privilégio que Deus dá. Aí você olha, vai pensar na vida do Wellington lá atrás. Você entrou foi como lavador de peça, Wellington? Lá na sua empresa, você entrou como lavador de peça? Ajudante? Na minha época também eu entrei como ajudante. Você não pode para lavar peça. Mais miserável. Lavando peça o dia inteiro. Entrou como ajudante. Hoje ele é o proprietário lá da empresa que ele entrou como ajudante. Ah, pastor, mas eu estudei e não sou nada. Que não é nada, meu irmão, que não é nada, minha irmã. Se o que você faz hoje, seja dentro da sua casa, seja na vida dos seus filhos, do seu marido, ou em qualquer outra coisa, profissão, que não tenha, vamos dizer assim, aquele status de doutor, meu irmão, se você faz isso com coração e com propósito de adorar a Deus, você está no melhor lugar da sua vida. Deus não tinha outro para você. Agora também não dá para deixar a vida passar e ficar colocando a conta para Deus pagar, não. Não dá. A conta é de Deus. Não, a conta é sua, a conta é minha. Se Ele tem propósito, se eu não quero viver e eu estou vivendo frustrado, o problema é meu, não é de Deus. Aliás, Deus está sofrendo por isso. Porque você olhar um filho e saber que aquele filho quer andar contrário àquilo que você planejou para ele, isso traz sofrimento. Traz sofrimento, traz dor. Eu vou falar sobre isso à noite, mas Ele permite. Então vai, filho, você quer quebrar a cara? Então vai quebrar a cara. Mas aqui, o papai está te esperando. Que você não vai ser feliz lá fora. Sua felicidade está aqui dentro de casa, junto com o papai. Eu falei isso ontem para um rapaz, estava cortando meu cabelo, desviado. Falei, irmão, você está correndo, né? Não adianta correr, não. E o diabo é tão sujo nesse momento, gente, que você começa a falar, e a mãe dele está assim. E o diabo começa, um cara quer falar com ele, o outro quer falar com ele, o telefone toca. Eu falei, capeta, você está achando que você vai me enrolar? Mas não, deixa. Quer parar, vai deixar ele atender. Vou voltando ao nosso assunto, Leandro. E nele de novo. Aí com um pouco o cara, aqui é a balada de hoje. A mãe dele olhava assim. Falei, calma. Voltou ele, de novo. Falei, você tem uma semente plantada aí dentro, cara. Não adianta você querer matar ela com cerveja, com noitado, porque ela não vai morrer, você não pertence ao mundo, você só está lá de bobo que você é, só está atrasando o processo, seu. E ele escutou, meus irmãos, eu dei mais uma aguadinha lá na planta, do coração dele, nós precisamos entender, nós precisamos entender isso. Compreender que não somos acidente tem que mudar a maneira como enxergamos as nossas vidas e nos fazer aceitar como somos e quem somos, onde estamos. Aceitar, falar, não, Senhor, o Senhor é o autor desse negócio aqui e eu então estou preparado para viver isso. Mas eu vou falar uma coisa para o Senhor, eu quero viver os teus planos, os teus propósitos. Eu quero, Senhor, ter um viver em Cristo. Eu sonho com uma carreira, eu sonho com uma família, eu sonho com um carro, eu sonho com uma casa. Senhor, o Senhor sabe tudo que eu sonho, mas eu quero colocar isso em segundo plano, ou colocar isso nos teus pés, porque eu vou viver para glorificar o nome do Senhor, continuando trabalhando, continuando estudando, continuando com a minha família, continuando, mas aguardando no Senhor. E Deus abre as portas. Deus, Ele abre as portas. Se Deus é o autor da vida, nós devemos enxergá-la como Deus enxerga. Nós precisamos ter a visão de Deus. Nós precisamos ter a visão do Senhor, não do mundo. Quando a gente olha para a palavra do Senhor,
E aí eu escutei uma pregação essa semana que ela mexeu com o meu coração, porque o pastor, ele pregou num texto que eu devia ter pregado nele já não sei nem quantas vezes, Romanos 12, 1 e 2. E aí o texto, não vos conformeis com esse, não é isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Aí ele diz assim, meu irmão, o mundo tem uma forma, que você não pode mais fazer parte dela. Ele só falou isso, e continuou o sermão dele, que o sermão dele não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com outra coisa. Quando ele falou essa frase, o mundo tem uma forma, que você não pode se moldar a ela, você não pode estar nela. Eu peguei um papel, aliás, peguei meu caderninho e comecei a escrever. O mundo tem uma forma. Qual forma que o mundo tem? O mundo tem uma forma disso. E eu comecei a vir lá do Éden. Comecei lá no Éden. Egoísmo, desobediência, ganância, esconder o pecado, colocar a culpa nos outros. Essa é a forma do mundo. Mentir e tantas outras coisas. O mundo tem uma forma. Então eu comecei a pensar assim, eu preciso avaliar como eu estou, como eu sou, quem eu sou, porque pode ser que a forma que eu estou vivendo é da forma do mundo, e essa forma não faz parte mais da minha vida. Não faz, não pode fazer mais. Se está fazendo, então eu preciso sair dessa forma, eu preciso sair dessa forma. A minha forma é a do céu, porque Deus está me preparando para uma vida eterna com Ele. A preparação de Deus não é só para essa vida, mas é uma vida eterna com Ele, e a vida aqui nessa terra é um teste para a eternidade. A vida terrena é um teste para a eternidade. Por isso, aí eu entendi, quando alguém um dia falou comigo assim, olha, como é que uma pessoa, como é que você quer não perdoar fulano de tal, se você vai ter que viver com ela lá no céu? Mesmo. Como é que eu não vou perdoar ela aqui, sendo que lá no céu vou ter que conviver com ela? E ele está falando de coisas dentro da igreja. Então não adianta, se você quer encontrar com ela lá no céu, você vai ter que perdoar ela aqui, porque você está apenas num ensaio, e é verdade. Isso aqui é um ensaio. Ensaio para quê? Para vivermos eternamente com o Senhor. Vivermos lá no céu, dentro das leis de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Lá não vai ser feita a nossa vontade, não. Lá não vai ser só a vontade de Deus. Ah, pastor, então lá no céu vai ser monótono demais. Não entra naquela historinha lá do cara que chegou lá no céu e voltou porque lá estava muito devagar. Não entra nessa história não, que o inferno é agitado, mas lá não presta não. O inferno vai ser uma agitação eterna. É isso? Ou eu estou falando besteira? Sim ou não? Agitação eterna. Choro e... Choro e o quê? Ranger de dente. Agitação eterna. Deve ser gostoso. 24 horas com choro e ranger de dente, choro e ranger de dente. Deve ser uma delícia. Acho que nem um capeta vai suportar aquilo. Mas não vai ter jeito para ele já vai estar lá preso lá, guardadinho lá, e não tem jeito de sair mais não, irmão. Não vai perturbar mais ninguém. E para a gente finalizar, a vida na terra é um cargo de confiança. O que é um cargo de confiança? É um cargo que alguém te dá, coloca nas suas mãos e fala assim, olha, administra esse negócio direito. Eu estou confiando em você. Ou seja, lá em Mateus 25, 14 a 30, diz que o Senhor confiou os seus bens aos seus servos
com algumas expectativas. Os servos tiveram que prestar contas ao Senhor do que haviam feito com os seus bens. E os servos que agiram de acordo com as expectativas do Senhor, eles foram recompensados. E aí, para a gente poder aplicar e finalizar, meus irmãos, Deus nos deu nossas vidas com algumas expectativas também. Teremos que prestar contas a Deus do que fizermos com as nossas vidas. Seremos recompensados se agirmos de acordo com as expectativas de Deus. Agora, se não, seremos punidos. As expectativas de Deus estão relacionadas aos seus propósitos para as nossas vidas. Negociar com aquilo que Deus tem nos dado é multiplicá-lo. A nova vida que recebemos precisa ser multiplicada em outras pessoas, para que também conheçam a Cristo e sejam transformadas, para glorificarem o nome de Deus. O objetivo maior de toda a criação é demonstrar a glória de Deus e assim glorificá-lo. Viver para a glória de Deus e para cumprir os seus propósitos exigirá mudanças de vida. Meus irmãos, eu estava conversando com o pai do Renan aqui na garagem um dia desse, e a gente estava conversando sobre o carro do namorado da Lília que eu estava passando para ele, e conversando, conversa vai, conversa vem. No meio da conversa, já tinha uns 15 minutos que a gente estava conversando, e no meio da conversa ele parou e falou assim: ô Renan, cadê o pastor da sua igreja? Ele não vai vir não? Ó, Renan falou: seu pai, o senhor está de brincadeira. Não, cadê seu pastor? Ele está enrolando nós. O tempão que eu estou esperando ele, até agora ele não chegou. Ele falou: pai, o pastor está aí na sua frente aí, pastor. O pastor que está apresentando o carro para o senhor, pai. Não, mas não é esse aí não. Eu falei: porque eu era gordo, né, chefe? Eu emagreci. Mas para mim perder, irmãos, tudo que eu perdi, eu tive que mudar meus hábitos de vida, e agora eu estou tendo que manter, porque eu escutei muito esse discurso, e ontem eu escutei de novo: difícil é manter. É difícil mesmo, mas entra numa calça 42, qual eu entrei agora, e ela está até caindo aqui. Você vai ver o bem-estar que é isso, para quem vestir 48. Coloca uma blusa M, eu coloquei uma blusa M dessa aqui, ó, essa aqui é G, ela ficou até folgadinha, mas a M ficou assim, ó, nos trincos. Só não peguei porque estava aparecendo um negócio aqui, eu não gostei não. Estava boa aqui, mas estava apertando aqui, eu peguei meu bem. Ah, bem, não vou levar isso não. A sensação é outra. Mas eu tive que mudar, e eu estou tendo que permanecer. Eu terminei o programa com 80,9. Eu estou com 79,7. Eu estou fazendo ainda para perder? Não, só para manter. Mas eu ainda estou perdendo, por quê? Porque eu ainda mantenho aquele ritmo. Mas hoje, por exemplo, se eu for numa festa, tem um docinho, eu como lá um docinho, 2 docinhos, e ó, Zé Fini. Antigamente eu comia através do docinho toda. E eu tenho até vontade de comer um hambúrguer, mas eu não vou comer um hambúrguer. Agora, o dia que tiver com muita vontade mesmo, eu como um hambúrguer. Um dia desse, eu aprontei comigo. Eu entrei dentro da Indiana, olhei lá que negócio de coco, qual que é o nome dele, meu bem? Prestígio. Olhei um Prestígio, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu gosto do vermelho. Eu falei assim: gente do céu, ô Senhor, o Senhor está vendo, mas eu vou comer. Eu comi um Prestígio, mas eu estou tendo que manter. Uma mudança que eu fiz desde o retiro de carnaval, porque eu comecei foi no dia do retiro. E para quem
convive comigo no retiro, picolé e chup-chup para mim no retiro é uma festa. E eu não chupei nem um picolé e nem um chup-chup no retiro, nem um sorvete. Para falar que eu não chupei, eu peguei do picolé do Benjamin, sai tentação, e mandei correr. Decisão, irmãos. Crescimento espiritual, viver a vida de Deus, viver as expectativas de Deus, vai ser uma decisão que nós vamos ter que tomar. Chega do diabo tripudiar da nossa cara. Quantas vezes o diabo já tripudiou na minha cara? Quantas vezes eu já fui derrotado dentro da minha casa, por causa de mim mesmo, não é por causa da minha família não, eu me derrotando, eu me deixando ser derrotado pelo diabo perante a minha casa, perante a igreja, em situações que o Senhor tinha vitória para mim, que situações que o Senhor tem vitória para mim, mas porque eu estou vivendo do meu jeito, e do meu jeito para Deus não dá. Aquele povo murmurou no deserto porque eles queriam viver do jeito deles, tanto que eles queriam viver do jeito deles, que teve um momento que eles falaram assim: ai, que saudade do Egito, lá tinha carne, mas tinha couro, tinha sofrimento, e que foi o clamor deles, foi o sofrimento deles que chegou até a Deus, senão Deus tinha ido lá não, a não ser que findasse o tempo do propósito, que Deus determinou. Meus irmãos, o meu sofrimento, o seu sofrimento, nosso sofrimento pode acabar hoje, ou pode ser o início hoje, de um fim de um sofrimento de muitos anos, de uma frustração de muitos anos, pode começar hoje, se a gente também começar a ir para o lado de Deus. E eu finalizo dizendo para os irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você: achegai-vos a mim, e eu. Você chega aqui, Anilson. Legal, Anilson. Anilson gostou de vir na frente da câmera. Você chega aqui, Anilson. É assim, ó. Ele chama e depois ele vem. E aí ele pega na mão, ele abençoa, ele derrama a graça dele. É isso que Deus quer fazer comigo, com você. Obrigado, Anilson. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Deus bendito, como igreja agora, Deus, nós estamos diante do Senhor, como povo do Senhor, nós estamos aqui perante o Senhor, Deus, e eu me prostro nesse momento, Pai, de joelhos, para clamar pela minha vida, para clamar para a vida dessa igreja, para clamar pela vida dos irmãos que fazem parte desse corpo, aqueles que estão se inserindo, aqueles que ainda vão se inserir no futuro, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que ainda irão nos assistir, pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos, ó Deus, que o Senhor ainda vai falar o coração delas. Pai, em nome de Jesus, nos faça entender qual é o nosso propósito, que nós possamos sair daqui hoje entendendo, Pai, que o Senhor tem propósito, nós precisamos viver esses propósitos. O Senhor tem uma vida e nós precisamos viver essa vida. O Senhor tem planos e nós precisamos viver esses planos. O Senhor tem uma vida abundante, Pai, e o Senhor quer nos dar essa vida abundante. Não nos deixe mais negar essa vida abundante, Pai, vivendo fora da Tua vontade, dos Teus planos. Ó Deus, visita cada coração aqui nessa manhã. Visita cada lar, visita cada família. Ó Espírito Santo de Deus, coloca um fogo ardente nos nossos corações, para entendermos a Tua vontade, a Tua palavra, e a vida que o Senhor tem para nós. Coloca um fogo ardente, provoque uma sede, Pai, provoque, Deus, fome, provoque sede e fome, Deus, na Tua igreja, no Teu povo, Senhor, que só seja saciada no Senhor e não na religião, que seja saciada só na Tua presença, na oração, na leitura da Tua palavra, na Tua casa, servindo ao Senhor. Oh Deus, coloca isso queimando os nossos corações,
Coloca isso dentro de nós, Espírito Santo de Deus, acende o fogo novamente em nossas vidas. Aviva no nosso coração a Tua obra, aviva no nosso coração o nosso relacionamento com o Senhor, aviva no nosso coração o relacionamento com a Tua palavra, aviva no nosso coração o relacionamento na Tua igreja, aviva no nosso coração relacionamento pessoal entre pessoas, em nome de Jesus. Aviva, a começar dentro da minha casa, Senhor, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares, ó Deus, para que isso alcance outras famílias, na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém, louvado seja